Por volta dos anos 1500, cercado pela Serra da Mantiqueira e florestas do sertão da Bocaina, o rio de uma região ocupada pelos índios puris foi batizado de Banani, que quer dizer rio sinuoso. Entre fins do século XVII e início do século XVIII, a região do Vale do Paraíba se tornou uma das principais rotas do ouro das Minas Gerais e do gado vindo do Rio Grande do Sul, recebendo assim grande fluxo de tropeiros e viajantes. Com o crescimento dos povoados e diante da necessidade de um trajeto melhor, as vias marítimas que sofriam frequentes ameaças de piratas e saqueadores, em 1770 foi aberto o Caminho Novo. Sem demora, o governo colonial traçou o objetivo de habitar a região e distribuiu 13 sesmarias a pessoas de sua confiança e que houvessem contribuído para a abertura do caminho. Assim, a 9ª sesmaria foi destinada a João Barbosa de Camargo e sua esposa, que ergueram em 1783 uma capela ao Senhor Bom Jesus do Livramento, dando origem à futura Bananal. Após a abertura do Caminho Novo e com a baixa do ouro das Minas Gerais, o local passou a viver da agricultura para o sustento e da criação de animais, mas não por muito tempo. A vinda da mão de obra escrava, o vicejo das terras férteis e o clima favorável para o cultivo do café trouxeram força e mudaram a ordem política e administrativa da região. Em 1854, Bananal era a maior produtora da província de São Paulo e do país, produzindo cerca de 500.000 arrobas do grão, o equivalente a mais de 7.000 toneladas. O café ele gerava altíssimos lucros, porque o preço internacional dele era muito alto, muito mais do que hoje. A mão de obra naquele tempo era escrava, e no Brasil pagavam-se relativamente poucos impostos então. Bananal acabou tornando-se uma grande produtora de café. Alguns dizem que o maior produtor de café do Brasil nesse tempo, segunda metade do século XIX. Com isso, tornou-se uma cidade extremamente rica. Bananal tinha, nesse tempo, 3 jornais, um teatro e 15 bandas de músicas no município. Essas bandas de músicas, invariavelmente, tinham como seus componentes escravos. Eles, nessas fazendas, trabalhavam muito. Começavam a trabalhar antes do sol nascer, iam até escurecer. Mas, na sua pequena folga, aos domingos após o almoço, eles, ao invés de irem descansar, o que era de se esperar, eles quase sempre se reuniam no terreiro da fazenda para seus cantos e suas danças. Eram músicas trazidas da África, o jongo, o cateretê, o maculelê, a congada, o batuque. E acontecia de o fazendeiro, vendo essa facilidade deles para a música, contratar um maestro, vinha para a fazenda, treinava um grupo desses escravos e formava a banda de música daquela fazenda. Comercializando com a Europa e os Estados Unidos, o município chegou a cunhar a sua própria moeda, que, sob a influência dos barões do café, garantiu até um empréstimo ao governo imperial. No segundo reinado, Bananal já era o centro da economia nacional e a terceira receita municipal de São Paulo. Tamanha era a sua riqueza, que nos arredores da igreja matriz, grandes casarões foram erguidos e as sedes das fazendas foram transformadas em luxuosos palacetes. Considerados a elite do império, os barões do café confiavam seu dinheiro a bancos estrangeiros e financiavam obras como a construção da estação ferroviária, que passava pelas fazendas mais ricas para suprir o escoamento da vasta produção do ouro verde. No período áureo do café, Bananal contava com 82 fazendas e 8 engenhos de açúcar e de aguardente. Entre os casarões e fazendas oitocentistas está a Fazenda Loanda. Originada do desmembramento da Sesmaria de número 5,
Doada em 1791, a fazenda chegou até o Major José Ramos Nogueira, sargento-mor da Imperial Guarda de Honra de Dom Pedro I, casado com Domiciana Almeida Nogueira. Ali nasceu, em 1823, o 7º filho do casal, Pedro Ramos Nogueira, o futuro Barão de Joatinga. Político de destaque, foi membro ativo do Partido Conservador, depois de ter defendido por algum tempo os ideais liberais. Em 1844, casou-se com sua prima-irmã, Placídia Maria de Almeida, filha do comendador Luciano e de Maria Joaquina, detentores de uma das maiores fortunas do país na época, e donos da fazenda Boa Vista. A fazenda Luanda pertenceu a descendentes do Barão de Joatinga até o ano de 1954, a família Almeida Nogueira. Nessa data, então, o meu pai adquiriu a propriedade. Meu pai não tinha nenhum parentesco com essa família. Adquiriu a propriedade com finalidades agropecuárias, mas haviam essas construções aqui, a Casa Grande e outras construções anexas, e que fazem parte da história de Bananal e também do ciclo econômico do café. Mais tarde, com a morte do meu pai, essa parte da propriedade ficou para mim e nós então iniciamos um trabalho de restaurar todos esses prédios aqui existentes. Falando do escravo, é bom destacar que até a abolição da escravidão, quase tudo que se fez no Brasil pela mão humana foi por conta deles. Então eram escolas, estradas, prédios, casas, enfim, quase tudo que podia ser feito pela mão humana. O escravo também, ele se destacava muito quando trabalhava com a cantaria, que são os trabalhos realizados com pedra, também com barro e a madeira. De um modo geral, havia bons marceneiros entre eles. As construções desse tempo eram muito detalhadas, muito ricas, do ponto de vista artístico e arquitetônico. Então, o trabalho que a gente desenvolveu aqui foi um trabalho minucioso e extremamente demorado. Também, sem contar que é um trabalho muito caro. Então, demoramos quase 10 anos restaurando só o casarão aqui. Tem na casa ainda até hoje objetos daquela época, porque circunstâncias na vida dessa família, desses barões, fez com que muitos desses objetos permanecessem na casa até os dias de hoje. Então, quando fomos restaurar o prédio aqui, nós também cuidamos de restaurar essas outras peças, esses outros objetos. Hoje, felizmente, esse acervo está preservado aqui. A gente tem as portas abertas aí para os visitantes. Eles são acompanhados junto com uma história daqui. Pelo Casarão Oitocentista, é possível percorrer a história de um Brasil colonial e obter informações detalhadas dos acontecimentos da época. Além disso, a visita apresenta majestosos aposentos, arquitetura e mobília ainda preservadas, bem como objetos e hábitos da historiada época. Chegou o momento de apreciar o acervo. Por favor, dirija-se à porta e boa viagem!